da Comunhão Batista Reformada no Brasil, da fundação dessa comunhão, e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Gilson. É um pastor que ele é natural do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos, dos Goitacazes, mas pastoreia já tem anos na cidade de São José dos Campos. Ele trabalha com a Igreja Batista da Graça ali, que é uma igreja que está desde a sua fundação muito ligada à editora Fiel. O pastor Ricardo Denham, que é fundador da Fiel, estava ali nessa igreja durante os anos de sua vida, até que ele já veio falecer, está com o Senhor. Mas nós tivemos a bênção de conhecer o pastor Gilson, um pastor que sempre que você tem a oportunidade de conversar com ele, você aprende muito. Ele é uma pessoa que traz uma bagagem muito grande de conhecimento da palavra de Deus e de muitos outros assuntos também. Tem sido uma bênção conhecê-lo. E é uma alegria para mim enorme ter a presença dele aqui. Ele também é professor no seminário Martin Busser, onde o William é um dos estudantes, e nós também temos ele também trabalha no curso Fiel de Liderança e tem algumas atuações desse tipo. Tem um blog, vocês podem seguir, sempre tem alguma coisa importante ali também que ele pode compartilhar. Então, uma imensa alegria, essa breve apresentação. Eu poderia falar muita coisa sobre o ministério do pastor Gilson, mas é uma pessoa que nos dá bastante prazer de ter conosco nessa ocasião. E é, de fato, um amigo de nossa igreja. Já esteve na nossa igreja antes, pregou uma vez, numa ocasião, num domingo, logo depois do congresso da CRBB, que foi realizado aqui na cidade de Lafayette. Então, é uma pessoa que vários dos irmãos já conhecem. Prazer, pastor Gilson. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite a todos os irmãos. De fato, é muita alegria para nós, Nadir e eu, estarmos aqui novamente. Esta é a quarta vez que a gente vem aqui a Lafayette. A última vez foi por ocasião, 2010, por ocasião da ordenação de pastor Adriano. E nós trazemos a saudação da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, pelos 16 anos dessa igreja, e é perceptível o cuidado, a bondade de Deus na vida dos irmãos, e pastor Daniel, que é um amigo prezado, precioso, alguns irmãos aqui também, que nós já temos tido o privilégio de conhecer. As primeiras vezes que eu vinha para cá, vinha dirigindo e não sentia muito cansaço, não. Mas não sei o que está acontecendo, que hoje eu senti um pouquinho. Então, deve ter alguma razão para isso. Mas pensando que na anteontem, dia 31, nós fomos relembrados dos 501 anos da Reforma. Eu pensei nessa série que vamos tratar aqui hoje, amanhã, domingo de manhã e domingo à noite, com o tema geral, a maravilhosa graça. Eu pensei na noite de hoje. Nós fazemos algumas considerações de ordem geral sobre uma grande contribuição da Reforma nessa questão da graça. Eu quero convidá-los a abrir em Romanos capítulo 3, os versos de 21 a 26. Romanos capítulo 3, de 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O Evangelho é detalhado nessa carta de Paulo aos Romanos. Há uma antiga pergunta que inquieta os seres humanos. E uma pergunta essencial. Está lá no livro de Jó: como se justificaria o homem para com Deus? Ou como se justificará o homem com Deus? E provavelmente aqui nessa epístola aos Romanos nós temos a mais completa história acerca do problema fundamental do homem e da solução providenciada por Deus, particularmente dos resultados da morte de Cristo. Nessa epístola se revela e se expõe a maneira como Deus justifica. Eu devo voltar a isto provavelmente amanhã à noite, mas eu gostaria de pensar um pouco sobre esta doutrina que aqui está. Lutero disse que esta é como uma doutrina que sustenta o edifício, segundo a qual a igreja está de pé ou cai. Há um quadro, uma pintura, que está na Universidade de Bob Jones, na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. É um quadro grande, cujo título é Martinho Lutero Descobrindo a Justificação pela Fé. Você tem um ambiente escuro, no mosteiro. Você tem uma Bíblia com uma corrente, uma Bíblia grande com uma corrente. Aquele homem está vestido também com uma veste escura. E há uma janela por onde se projeta uma luz. E essa luz incide diretamente na Epístola aos Romanos, nesse capítulo 3. E tudo está escuro ao redor. Mas a luz que vai emanar dali, da Escritura, por obra e graça do Espírito Santo, impactando Lutero, impactará o mundo inteiro. Uma volta à palavra de Deus. O problema que o apóstolo Paulo defrontou e que Lutero defrontou é que nós, seres humanos, temos um problema da falta de justiça diante de Deus, que por natureza não há um justo, nenhum sequer, que é um nivelamento básico da nossa condição diante de Deus, que somos todos pecadores, e que não há em nós, por força, ora, de nascimento, ou de formação cultural, ou de mera educação, ou de multiplicação de atos religiosos, ou de uma formação educacional, justiça que possa nos justificar assim diante de Deus. Nas Escrituras, a justiça, ela é comparada às roupas. Porque a ideia é algo que está nos cobrindo, mas não é nosso. Não é algo interno, é algo que nos cobre. O texto bíblico, por exemplo, vai dizer que o casal, após ter percebido que pecou, se viram nus
e se envergonharam, coseram para si cintas de figueira. Foi o primeiro grande ato ridículo da humanidade. Cintas de figueira, sim. Porque no pecado há uma insensatez, há uma ridicularidade meio que básica. E aquilo vai, aquelas cintas, elas vão secar. Folha de figueira, você não precisa nem dizer o que vai acontecer. Essa é a maneira do ser humano tentar resolver o seu problema de justiça, por assim dizer. E aí vai lá na frente, vai se dizer que Deus então não... A palavra hebraica é diferente. Deus não fez cintas, Deus fez vestimentas. E é diferente lá, porque não foram eles que fizeram. Foi Deus que fez vestimentas de pele. E aqui se tem implicitamente a primeira narrativa de alguém que morre para cobrir o problema. Ou seja, por iniciativa de Deus, para cobrir a vergonha, digamos assim. E no Novo Testamento, já isto é antecipado em profecias, em símbolos, em tipos do Antigo Testamento, em sombras, mas no Novo Testamento fica claro que a justiça não está em nós, ela está em Cristo. E esta justiça que está em Cristo, e esse é o nosso ponto, talvez amanhã, essa justiça se revela no Evangelho. Não é algo encontrado naturalmente na natureza, ou por discernimento moral e filosófico, ou psicológico. Ele é um discernimento que nos chega por comunicação do Evangelho, trazido até nós, por boca dos apóstolos, pela pregação das Escrituras. O Evangelho comunica a justiça de Deus em Cristo Jesus, que não está em nós. E aí Lutero compreendeu algo muito importante. Se a justiça está em Cristo e não em nós, como é que a justiça de Cristo é então tornada a nosso favor, é colocada a nosso favor? Foi quando Lutero entendeu a natureza da fé, que aliás o apóstolo Paulo diz aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. E aqui é uma coisa muito importante, especialmente para nós brasileiros aqui. Porque uma pergunta que nós hoje deveríamos fazer é: a fé é virtude ou a fé é ausência de virtude? Porque para muitas pessoas a fé é como se fosse alguma coisa assim, uma virtude nossa que nós oferecemos a Deus. Mas vamos entender um pouco isso. A fé é um esvaziar-se. Alguém disse que a fé é como a mão vazia de um mendigo. Por isso a fé nas Escrituras não está na fé. A fé nas Escrituras está naquele em que nós cremos. Deixa eu tentar explicar isso mais ou menos para você. Toda comparação assim é meio que limitada, mas talvez ela ajude. Imagine que você vai viajar de avião. Eu sei que alguns aqui provavelmente já viajaram, talvez não sei quantos, mas alguns não gostam de viajar. Eu, por exemplo, não gosto de passar mais do que 5 horas dentro de um avião. Mas imagine que você vai viajar e você vai atravessar o Oceano Atlântico. Chega um determinado momento que você está lá em cima, não sei a quantos mil pés lá em cima, num Boeing 747, 757, num Airbus.
E lá embaixo só tem água. Água, água. Água para frente, água para trás. Você não vê nada, só vê água lá embaixo. E não sei se você sabe, mas há mais profundidade debaixo dos oceanos do que alturas dos montes. Sabia disso? Água. E aí imagine agora essa puramente uma situação hipotética, que você diga assim: mas eu estou seguro, porque se esse avião cair, eu sei nadar muito bem. Você sabe que isso não resolve nada. Porque nesse momento você sabe que você precisa de alguma coisa maior do que você. Uma segurança que esteja muito além dos seus recursos, das suas possibilidades. Naquele exato momento você sabe que precisa crer em algo maior. Você está ali porque a Airbus ou a Boeing são empresas que fazem aviões muito seguros, e se você ainda puder, você vai fazer as suas orações, você vai pedir algo maior para sustentar você. A fé é um esvaziar-se. Não é um mérito. Por isso não há como se gloriar na fé. A fé é uma transferência de confiança. É exatamente nós deixarmos de confiar naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que achamos que podemos, nas nossas habilidades, no nosso currículo, e lançar a nossa confiança, nós transferirmos a nossa confiança para além de nós, transcendermos. A fé é um lançar-se, é chegar-se diante de Deus, diante de Cristo, vazio, pobre, miserável e nu, e confiar e depender totalmente dele. Isso é tão importante. Lutero entendeu isto, e hoje nós estamos aqui no século XXI e os brasileiros têm dificuldades com isto. Igrejas também evangélicas, a gente percebe que alguns têm problemas com isto. Quando que a fé é grande? A fé é grande quando a confiança em nós for nenhuma e toda a confiança for lançada em Deus, em Cristo. Há dois exemplos nas Escrituras em que aparece a palavra grande fé, tamanha fé. E curiosamente em dois contextos não judeus, gentílicos. Lá em Cafarnaum, na cidade que Jesus Cristo morou depois de Nazaré, ali junto ao mar da Galileia, um centurião, um oficial romano, havia edificado a sinagoga. E ele tinha um servo, o servo adoeceu muitíssimo. E como ele era muito apegado a esse servo, ele pediu a Jesus que viesse visitar e curar o seu servo. E Jesus então, os anciãos vieram falar com Jesus: vá lá, porque ele nos edificou a sinagoga e o servo está muito doente. E Jesus então ia em direção à casa dele. Mas enquanto Jesus estava indo, ele mandou um recado: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu não sou digno sequer que pises debaixo do meu teto. Em outras palavras, foi o que ele disse.
mas eu creio que basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus, então, naquele instante, ordenou que aquele homem fosse curado, ali à distância. Ele, então, a partir daquele momento, o servo daquele centurião foi curado de sua enfermidade. Observe, eu não sou digno, mas eu creio. Ele confiou inteiramente em Cristo, no poder de Cristo, na palavra de Cristo, na obra de Cristo. E Jesus diz assim: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Outro episódio foi lá ao norte, nas regiões de Ciro-Fenícias, lá ao norte de Israel. Jesus encontrou uma mulher que estava com uma filha enferma de 12 anos. Uma menina gravemente possessa ali de um espírito maligno. Enferma. E Jesus, então, ela vem a Jesus e suplica. Jesus diz: mulher, eu vim para ser aqui alguém, para trazer a palavra, o evangelho ao povo de Israel. Deixa que primeiro se alimentem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está testando a fé daquela mulher. E ela diz: sim, Senhor, eu sei. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Vai, o demônio já saiu de tua filha. E, sabe, irmãos, é assim. A fé é grande quando há um esvaziar-se de justiça própria e uma transferência de confiança para Jesus. É assim. E aí você observa algo que Lutero vai compreender, que já se deriva disto, que é a questão da humildade. No tempo que Lutero nasceu, a espiritualidade medieval, a espiritualidade do mundo medieval, que você via nas pinturas, por exemplo, no gótico, mesmo no bizantino, no mosaico bizantino, a humildade era a humildade já ensinada pelos monges nos mosteiros, mas a humildade era uma virtude. Preste atenção nisso. Então, se a humildade era uma virtude, a pessoa podia se orgulhar da sua humildade. E aí, a humildade era uma coisa, então, que a pessoa podia dizer: eu sou o mesmo humilde. E Lutero compreendeu algo muito importante. Ele compreendeu, na verdade, a essência da primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, o pobre de coração, humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lutero compreendeu que no fundamento da justificação pela fé há um esvaziar-se. Que a humildade é exatamente um reconhecimento de que não há qualquer mérito ou virtude que nos defenda diante de Deus. A humildade é exatamente o contrário das palavras que nós encontramos no texto grego para falar de orgulho, jactância, soberba, arrogância. Essas palavras lá nos originais dão a ideia de alguma coisa que se enche. E a humildade é exatamente um esvaziar-se. A humildade é justamente o pressuposto da fé.
já é graça chegando, é a renúncia de qualquer mérito. Isto é importante para nós no Brasil hoje, lembrar que a fé é essencialmente humilde, é inerentemente humilde, que a fé é uma pobreza, é uma miséria, é um esvaziar-se. A fé não é a força em si mesma, a fé é lançar a nossa força nele, em Cristo. A fé é como Jacó, tocado na juntura da coxa, no nervo encolhido. E quando se toca, tem uma dor ciática que não permite a pessoa manter em pé por si mesma. A fé é como a prostração, o desalento de Agar no deserto. Não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais futuro, não tem mais esperança, a menos que o Deus que tudo vê intervenha. Quando eu fiz a primeira quinta série, primeiro que seria hoje o primeiro ciclo do ensino fundamental, nós fazíamos uns teatrinhos nas escolas, lá na escola. E foi ali no teatro da escola que eu aprendi o que é o monólogo. O monólogo é aquele momento lá no teatro em que todas as luzes se apagam, o ambiente fica escuro e a luz é lançada apenas sobre uma pessoa, no centro. E o jogo de luz lançado, os holofotes lançados sobre aquela pessoa permite com que ele encene ou fale. E geralmente não há música, nem ruídos, só a luz e aquela pessoa em foco. Na fé, o jogo de luz é como no monólogo. Na fé, o holofote sai de nós mesmos e vai para a cruz de Cristo. A fé que justifica, então, é, por assim, como tão bem descreve o apóstolo aos Romanos, e como tão bem descreveu Martinho Lutero na sua teologia da cruz, em contraste com a teologia da glória, é dizer, a fé é, por definição, humilde. A fé é muito confiante, sim. Ela é inteiramente confiante, mas não nela mesma, e sim em Cristo. E aí compreendeu-se a relação entre fé e justificação. A fé envolve conhecimento, a fé envolve concordância, e a fé envolve confiança. Palavra difícil. Confiança. Talvez você não saiba, mas essa palavra confiar, ela é uma palavra que vai nos fundamentos da nossa alma, assim, confiar. É uma palavra do mundo feminino. Em português é uma palavra que vem do mundo feminino.
Porque as mulheres antigamente não compravam as roupas prontas, não. Elas faziam as roupas. Faziam mesmo os fios. Elas tinham umas rodas, uns pedais, e elas faziam os fios. E elas faziam os fios em trabalho coletivo. Às vezes, avó, mãe e neta. Juntas. Elas fiavam juntas. Elas confiavam. Elas faziam os fios juntas. Uma girava, a outra rodava e a outra fazia o tecido. E dessa relação que envolvia conhecimento, concordância tácita, prática, gerava esta coisa boa, sincrônica, pacífica, de sossego, de confiança. Você me colocou no quarto da sua casa, abriu a porta, entrou na sua garagem, até no seu banheiro nós fomos. Que coisa isso? Isto, provavelmente você nem se perguntou, você simplesmente, pastor, entra aqui, sobe. Alguma coisa já estava assentada nas nossas relações. As nossas relações que trouxe a você. Pode entrar, deu-nos essa tranquilidade, a confiança. É isto. Esta segurança. Isto era muito importante, confiar é você saber que o outro tem as prerrogativas. Suponha, o pastor Adriano é uma pessoa bastante forte, eu já percebi. Suponha que eu fale para ele assim: pastor Adriano, você pode carregar esse púlpito aqui? Esse púlpito aqui? Ele diz: posso. Então, tá bom, pode levar lá, por favor. Eu estou crendo que ele pode carregar esse púlpito. Agora, se eu digo assim: pastor Adriano, você pode carregar esse púlpito pesado nas costas. Aí eu digo assim: irmão fulano, pode vir aqui dar uma ajudinha? Pastor Daniel, pode dar uma ajuda? Fulano, você também pode ajudar? O mundo medieval dizia crer em Cristo, mas pedia uma ajudinha para todo mundo. É esse o ponto. O mundo da época de Lutero dizia: Cristo faz sim, Cristo pode, mas pedia ajuda para todo mundo. Ou seja, não havia confiança. Não havia confiança inteira, completa, exclusiva, somente em Cristo. E aí, quando você crê que Cristo fez é suficiente, é bastante crer. A palavra de Deus diz que você é justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo
o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a razão porque quando você crer em Cristo, a Escritura diz que você está justificado. Antigamente, lá no Antigo Testamento, era assim, o homem judeu vinha ao sacerdote, trazia o cordeiro, colocava diante do cordeiro, colocava o cordeiro em cima do altar de bronze, e o sacerdote fazia assim, colocava a mão do ofertante, daquele que trazia o cordeiro, sobre o cordeiro, colocava a mão. E havia ali então um símbolo, que os pecados daquela pessoa eram colocados na conta do cordeiro. A palavra que o apóstolo Paulo vai dizer é imputados, transferidos para a conta do cordeiro. Mas não apenas isso, os pecados não eram só, não havia só essa transação dos pecados serem colocados na conta do cordeiro. Havia também o outro movimento, aquela condição do cordeiro justa, digamos assim, era atribuída, era colocada na conta do pecador. Então, o apóstolo entendeu isso, expõe isso aos romanos de forma sistemática e expõe isso aos gálatas de forma apologética, de forma a defender a fé. Ele faz isto crendo que a justificação pela fé é um princípio fundante da vida cristã. Ou seja, nós somos aceitos e nós continuamos a ser aceitos, esse é o ensino de Paulo aos Gálatas, por Deus, apenas mediante a fé em Cristo. Ou seja, nós continuamos dependendo da justiça de Cristo em todo o tempo. Os Gálatas, eles acharam que bastava crer, mas depois eles podiam continuar na força deles. O apóstolo diz, não é assim. Em todo o tempo, nós precisamos e vamos continuar dependendo dessa justiça de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu tentar agora levar essa palavra para o final e trazer algumas colocações ou implicações e também aplicações aqui. Apesar de que eu creio em Cristo e a obra do Espírito de Deus está operando em nós, conformando a imagem de Deus, de Cristo em nós, nós temos fracassos na nossa vida cristã. E não sei, você talvez não vá acreditar, mas todo dia eu acordo pecador. Eu acordo todos os dias pecador. Tem dias que eu acho que eu não fiz muito progresso, tem dias que eu acho que eu fiz algum, mas eu ainda assim acordo pecador. E eu tenho, pela graça de Deus, buscado conhecer mais a Cristo e sinto que Deus tem nos abençoado, mas eu me vejo aquém. Isso significa que a cada manhã eu preciso novamente olhar para Cristo, a cada dia, e dizer, Senhor Jesus, estou aqui na minha caminhada, mas ainda estou muito aquém. Não sou o que deveria ser. Não sou aquele crente que eu gostaria de ser, nem aquele pastor que eu gostaria de ser. Aquele esposo, aquele pai, aquele cidadão, aquele vizinho, aquele profissional. Estou aquém. Mas eu posso ir lá e olhar para Cristo, justiça de Deus, e dizer, eu creio nele. Ele me defende. Eu fui justificado pela fé nele. Sabe, às vezes a gente fica muito assim, derrotado pelos nossos pecados e esquece disso.
Um escritor chamado Jerry Bridges, que faleceu alguns meses atrás, ele tem um livro chamado Evangelho para a Vida Real, e ele conta uma história muito interessante. Ele conta que lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, um senhor de escravos, idoso, faleceu. E ele tinha um ex-escravo muito amigo, um velho homem negro muito amigo dele. E ele deixou para aquele ex-escravo uma fortuna, $50 mil, que em moeda da época seria hoje equivalente a $500 mil. E ele depositou num banco, e o advogado informou, por ocasião ali da leitura do testamento, aquele velho escravo, que havia o equivalente a $500 mil no banco, na agência tal, e que ele podia ir lá sacar e pegar aquele dinheiro a hora que quisesse. A leitura do testamento foi feita e o dinheiro continuou lá. Porque aquele velho escravo, ex-escravo, não sabia o que era valor, não sabia o que era dinheiro. E o dinheiro continuou lá. E o gerente do banco, então, um dia mandou chamá-lo. E disse: senhor, o dinheiro está aqui, o senhor não sacou, o senhor não tirou nada. Está aqui seu dinheiro. Quanta gente gostaria de ter um dinheiro desse, o senhor não fez. E aquele velho ex-escravo olhou para o gerente de banco e perguntou assim: doutor, quer dizer então que eu posso tirar para comprar 1 quilo de farinha? Ele não tinha noção do que ele tinha. Se você é crente, você tem lá junto de Deus todo o tesouro em Cristo, entende o que eu estou dizendo? E às vezes você fica aí debaixo do massacre dos seus pecados, dos seus fracassos, das suas insuficiências, das suas incompletudes, dos seus limites. Você se sente aquém, mas há um tesouro lá. Todo dia você pode fazer uso e dizer: Senhor Jesus, eu sou pobre, mas o Senhor é rico. Eu sou pecador, mas o Senhor é justo. Eu creio em Ti. Vai para lá, Satanás. Sai fora. Porque aqui eu sou de Cristo. Claro, como é que eu sou aceito por Deus? A caminhada do crente não é por performance pessoal. Nós temos, às vezes, sim, nós temos que assumir um compromisso, um repúdio. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus, mas nós só vamos estar libertos inteiramente dos nossos pecados quando nós passarmos ao estágio que o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, da glorificação. Mas até lá você pode ser defendido pela justiça de Cristo. Mas há uma segunda coisa que você precisa dizer agora. Eu queria falar mais aos líderes aqui da igreja. Aos pastores, aos líderes, talvez aos homens, chefes de família. Você precisa dizer como João Batista: eu não sou o Cristo. Que às vezes alguns pastores eles querem dar a impressão, alguns líderes, de que eles são Cristo. Não há um justo nenhum sequer, isso inclui a mim e a você. Alguns dizem assim: os pastores são os anjos da igreja. Eu gosto dessa expressão, mas são anjos de asa quebrada. Nós somos pessoas insuficientes. Um dia Pedro negou a Cristo. Vocês estão lembrados da história. E frente aos seus pecados, aos seus fracassos, às suas expectativas frustradas, você pode voltar lá à beira do mar da Galileia e encontrar-se novamente com Cristo.
e expressar o seu amor a Ele. E você pode dizer a Cristo novamente: Senhor. Aquele era um Pedro humilde, né? Lá naquela hora. Você pode dizer a Ele: Senhor, Tu sabes todas as coisas. E quebrantado dizer: Tu sabes que eu te amo. E ouvir dele assim: então, Pedro, estamos quites. Vá lá e apacenta as minhas ovelhas. Eu e você não seremos vitoriosos em tudo que fizermos, mas Cristo já é vitorioso. E nós devemos ir até Ele e descansarmos na justiça dEle. Martim Lutero teve muito que aprender a descansar na justiça de Cristo, porque ele achava que ele seria justificado se ele orasse de joelhos e fizesse muitas das penitências e se autoflagelasse e fizesse peregrinação até Roma, e ele de fato fez, e ele, enfim, tantas coisas que não trouxeram descanso, sossego à alma dele. Porque não há descanso senão lá na cruz de Cristo. Então eu quero lembrar, por fim, que nós somos salvos, sustentados e restaurados exclusivamente pela graça do Senhor. Por sua graça nós podemos ser restaurados. Nele nós temos esperança. Podemos suplicar seu pleno e total perdão, pedir mais graça e olhar para frente e seguir adiante e nos lembrarmos de que a nossa vitória já foi consumada na cruz. E nos lembrarmos de que todos quantos estamos em Cristo somos amados do Senhor. E se estamos em Cristo, em fé e arrependimento, nós podemos dizer, como esse apóstolo vai dizer ali no capítulo 8, agora nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos, nós mesmos, irmos a Ele a cada dia e dizer: Jesus Cristo, meu supremo pastor, minha confiança, minha fé e minha justiça é apenas a Tua. Dependo inteiramente de Ti. Não tenho justiça nenhuma. A justiça é toda Tua e somente Tua. Eu creio em Ti. Eu creio na Tua justiça por obediência. Lá na cruz, eu creio no Teu trabalho suficiente. Lá na cruz, em meu lugar, eu creio. E a palavra de Deus diz que você crê, você fez uma transferência de confiança, você é salvo. Todo que crê é salvo, é justificado. Se você está cansado das suas próprias obras, está na hora de você lançar a sua confiança para Jesus. E Ele vai aliviar o seu fardo. Ele vai trazer descanso à sua alma. Ele vai pacificar e trazer a você a bênção libertadora da confiança, que é a segurança, que é a tranquilidade de que estamos defendidos em mãos boas. Que Deus te abençoe. Amém.